em que se tenha que determinar um campo em uma área que seja aberta, que não seja 100% fechada? Existe uma a lei de Gauss não serve para isso. Não, mas existe alguma situação em que se tem que determinar qual é o campo elétrico de uma área que não seja... Não, a gente vai determinar o campo elétrico em pontos do espaço. Agora, como que isso aqui te serve para determinar o campo elétrico em pontos do espaço? Essa é a pergunta. A gente já vai ver como é que isso aqui serve para determinar o campo elétrico em pontos do espaço. Mas aqui a lei de Gauss só faz sentido em superfície fechada. Mas a tua pergunta, ela diz assim, quando você vai usar isso aqui para determinar o campo elétrico num ponto do espaço. Como? Já vamos falar. Beleza. Agora, olha só. Quer ver qual é a sacada do Gauss? A sacada do Gauss é a seguinte. Olha só. Imagina que essa bola aqui, ó, ou esse negócio aqui, ó, ele está no lugar do espaço onde tem um campo elétrico assim. Você concorda comigo que toda linha de campo que entra sai dela nessa superfície? Vai entrar em algum lugar e vai sair em algum lugar, mas vai atravessar lá. Então, olha só. Se neste lado, aqui, imagina, eu vou desenhar aqui, ó. Entrou lá dentro, sumiu aqui, saiu lá, mesma linha de campo. Tá? A superfície, o elemento de área aqui, ó, que eu vou desenhar, ele tem sempre ortogonal a ele. Então, o DA é sempre ortogonal para fora. Quanto que é o ângulo entre esse cara e a linha de campo? 180 graus. 180? Por quê? Porque a linha de campo está para lá, ó, e essa superfície de área está para cá, ó. 180 graus. Não entendi ainda. Boa, vamos lá, isso aí. O elemento de área na superfície gaussiana, ele é sempre definido de dentro para fora. Então, a superfície é assim, o elemento desse de área aqui, para onde que estaria? Isso aqui tem um módulo de DA, mas qual é a direção que eu vou? Está apontando aqui para mim, vai. Para você, exatamente. Vai ser para fora. Aqui, para fora. Para fora, quer dizer, para cá. Aqui, para fora. Para fora. Se o campo elétrico nessas linhas, ele está assim, entrando para lá e saindo para lá. Entendi. Fez 90 de cada lado. Bateu aqui, voltou 90 e saiu lá 90 do outro lado lá. Isso, então, aqui o campo elétrico está para lá. E o DA está para cá. Então, o ângulo entre esses dois é 180 virou assim, né? Então, E entendeu? vezes 1 cosseno de 180 dá esse E vezes 1 cosseno de 180 dá menos EA, é negativo o cosseno de 180. Então, cada vez que a linha entra na superfície gaussiana, o fluxo é negativo. Quando a linha entra na superfície, o fluxo é negativo. Quando a linha sai, o fluxo é positivo. Porque o cosseno ou é 180 ou é 0. Então, percebe que se você acabou de me dizer que toda linha de campo que entrou saiu, quanto que é o fluxo do campo elétrico total aqui? 180 mais 90. Não. Ó, se toda linha de campo entrou aqui, gerou um campo negativo, um valor, mas toda ela saiu, gerou um campo positivo do mesmo valor, quanto que é o fluxo total? Zero. O que ganhou aqui perdeu lá que saiu. Quer ver outro caso em que o fluxo total bom? Quer ver outro caso em que o fluxo total... Bom, tudo bem. Agora, quando é que o fluxo não é zero? Esse caso aqui, por exemplo, ó, ela está aberta só para você enxergar que tem uma coisa lá dentro, mas seria fechada. Nesse caso aqui, o fluxo seria zero? Não, porque ele vai ter uma influência interna. Não, porque tem carga surgindo lá de dentro. Então percebe que quando você analisa o fluxo do campo elétrico sobre toda a superfície fechada, o resultado disso aqui te refere quanta carga tem dentro. Porque se tiver carga fora gerando campo, isso não influencia. Entenderam? Esse caso aqui, ó, essa coisa está aqui. Poderia ter um campo elétrico de fora aqui. Só que esse campo de fora líquido, o valor líquido, quando você integrasse toda a superfície, vai dar zero. Agora, o que não vai zerar é devido à influência da carga que está dentro. Tudo bem, mas se tiver esse caso aqui, ó, outro caso aqui, ó, que é a mesma conclusão. Nesse caso aqui, o fluxo é zero, por um lugar. Aqui, uma carga aqui. Toda a linha aqui entrou aqui e saiu por lá, em algum lugar saiu. Então, se a carga não está dentro, o fluxo é zero. E esse outro caso aqui, agora tem carga dentro. Quanto é o fluxo? Ainda é zero. Porque as linhas de campo que vêm direto não saem. Isso chama de tapeçaria. As linhas que obrigatoriamente saem, vão para o valor infinito, tem que entrar aqui, porque são de um polo elétrico.
Se essa carga vale mais que essa vale menos que, toda linha que eventualmente saia tem que entrar. Ela se anula. Se anula. Então, de novo, o fluxo é zero. Então, moral da história. Quando a gente calcula isso daqui, se o resultado disso aqui for zero, significa que dentro não tem carga elétrica líquida. Ou não tem, ou tem igual nos dois sinais. Para se anular. Está sendo lá. Se você calcula isso daqui e encontra o resultado, significa. Se esse resultado for positivo, significa que lá dentro tem uma carga elétrica de sinal Positivo. positivo. Para fora. Se você calcula isso aqui e dá negativo, significa que lá dentro tem uma carga elétrica de valor negativo. Então, agora vamos para a interpretação do outro lado. Quando você calcula isso aqui e encontra o resultado, esse resultado está associado a alguma coisa. O que é? A carga elétrica líquida envolvida. E aí, para os números baterem, se divide isso aqui pela permissividade elétrica do carro. Então, você sabe exatamente quanta carga está envolvida só calculando isso daqui. Isso é o que a lei de Gauss diz. A lei de Gauss, resumindo, ela diz o seguinte: carga elétrica tem associado a si um campo magnético. E para que ela serve? Se você conseguir calcular o fluxo do campo elétrico sobre uma superfície fechada, você consegue descobrir quanta carga elétrica tem lá. Ou o contrário, se você sabe quanta carga elétrica tem lá, você sabe quanto está fazendo o fluxo magnético do qualquer. Agora eu faço outra perguntinha para vocês. Se eu pegar e colocar aqui uma carga elétrica de mais T, tá? E coloco essa superfície gaussiana, você vai calcular o fluxo do campo elétrico, certo? E se a superfície gaussiana fosse essa? O campo elétrico é o mesmo? Não, né? Mudou. Mudou a superfície. Sim. Mas a mais vai ou menos fechar, né? Mas o fluxo é o mesmo. A questão é mais fácil, você acha que é mais fácil você calcular? Não, eu entendi. Você está falando só da superfície que toca a. Não, estou falando o seguinte, ó, das superfícies. Imagina que a carga elétrica está aqui, uma hora eu envolvo ela com a bola, depois eu envolvo com um quadrado, depois eu posso envolver com um cilindro. O fato é que o fluxo é o mesmo. O fluxo é o mesmo. É difícil calcular, em cada caso vai ter um que é mais difícil calcular. Então, em todo o caso, você pode calcular, você pode escolher qualquer superfície gaussiana para fazer esse cálculo, qualquer, desde que ela seja fechada. Seja fechado, tá. Agora, Esse em cada aqui é caso, aberto. você vai escolher a geometria mais fácil. Se for uma carga pontual, é mais fácil você escolher uma esfera. Se a carga for pontual, é mais fácil você escolher uma esfera. Se for um fio, é mais fácil você escolher um cilindro. Se for não sei, cada caso é um caso que tem uma superfície que te dá vantagem de fazer o cálculo. Olha só, na aula passada, no capítulo de antes da semana passada, vocês tinham um exemplo do capítulo anterior que era tinha um anel com carga elétrica uniforme e queria saber o campo elétrico nesse ponto do espaço. Você fez um monte de artifício decomposando, um monte de firula, calculou o campo elétrico naquele ponto do espaço. O campo elétrico naquele ponto do espaço é dado por essa expressão, ficou muito pequeno. Mas você calculou lá, está lá no material semana passada. Você fez isso, encontrou aquele resultado. Aí depois, o exemplo 4 da semana passada, você calculava o campo elétrico num ponto do espaço distante de um disco. O distante de um disco você usava o seguinte artifício. Ó. Se você calculou no anel, agora nós vamos imaginar aqui o campo elétrico nesse ponto do espaço, que é exatamente aquele. Só que a diferença é que, enquanto aqui você chamava isso de Z, eu acho, aqui você está chamando de X, que é a distância, enfim, mas é o mesmo problema. E aí depois você integrava isso aqui de 0 a R. Então você fazia, imaginando que vários anéis sobrepostos formariam o teu disco. Você chegava nesse resultado aqui. Esse resultado aqui. Esse resultado aqui é uma coisa meio maluca de olhar assim, enfim. Quando é que a gente está interessado naquilo, afinal de contas, e como é que a gente sabe se aquilo é realmente certo? Aí tem uma análise que foi feita lá que se a gente pegar e imaginar o raio do disco, um disco infinito, se esse disco for infinito, o Rzão é muito maior do que X. Ou o que é mais prático, imagina que o disco é finito, mas nós estamos fazendo um ponto muito pertinho. O problema é o mesmo. O R é extremamente maior que o X. Ou R é extremamente maior que o X, porque o X é muito pequeno, ou porque R é muito grande. Essas são duas casos. Se você fizer isso, você vê que esse termo aqui, ó, muito pequeno. Que o x² vai influenciar um pouco naquele termo ali, e no fundo, x sobre r tende a zero, e tu cai nesse resultado aqui, ó. Eu vou
vou guardar em cima. E, vou botar aqui, E é igual a, é o sigma, né? Sigma sobre 2 y0. Sigma sobre 2 y0. Isso foi o resultado do problema da semana passada. O mesmo problema da semana passada a gente pode resolver por lei de Gauss, sabe? O mesmo problema da semana passada a gente pode fazer por lei de Gauss. Não vamos olhar aqui para a semana passada, porque é a semana passada, mas a lei de Gauss vamos olhar porque é a segunda semana. Só para você ver que a gente está resolvendo os mesmos problemas de duas maneiras diferentes. Pois bem, vamos lá. Olha só. Aqui, antes era um disco, agora aqui pode ser, no nosso caso ainda pode ser um disco, mas o fato é que é uma superfície carregada uniformemente. Então, aqui, isso aqui poderia ser um quadro. Eu peguei uma flanelinha e esfreguei em todo o quadro. Se eu esfregar uma flanelinha em todo o quadro, ela ficou carregada. Ela ficou carregada. E aí, se eu quiser dizer que ela é homogênea, eu vou ter que me desdobrar para fazer essa esfrega de maneira que fica homogênea. Ou uma coisa que é mais simples, se isso aqui for um material condutor, eu simplesmente esfrego uma região e depois os elétrons, as cargas elétricas se distribuem porque ele é um condutor e ele vai ficar homogêneo. Por quê? Porque não vai ficar dois aqui em um lado porque eles têm que se repelir, então eles se espalham ocupando posições equidistantes. É assim que vai minimizar esse defeito. Bom, agora a pergunta é, eu quero saber exatamente o valor do campo elétrico neste ponto do espaço. Ó. Então veja o seguinte, se isso daqui fosse visto de perfil o meu quadro ali, ó, eu quero saber o valor do campo elétrico neste ponto do espaço. Aí agora eu vou olhar para a lei de Gauss. Sabendo que ela me propicia, eu vou desenhar uma superfície gaussiana que me seja favorável para fazer a conta. Eu não vou desenhar uma esfera, porque se eu desenhar uma esfera, que ângulo eu vou formar aqui vai ser uma noia total. Agora, veja o seguinte, se eu quiser saber o campo elétrico desse ponto do espaço, eu vou fazer o seguinte artifício. Eu vou desenhar por exemplo, um cilindro aqui, lá tem uma circunferênciazinha, que passa aqui, e que a outra circunferênciazinha, a outra área esteja exatamente no ponto que eu quero definir. Por que eu estou fazendo... Vamos dizer assim que você colocou um ponto lá, e esse ponto é exatamente igual ao diâmetro de um canudo que você colocou. Por exemplo, esse ponto aqui ó, está exatamente na base do cilindro, né? Se o ponto for 1 metro, eu vou desenhar um cilindro daqui até aqui 1 metro. Por quê? Porque eu estou forçando chegar numa coisa fácil de calcular. E essa é a vantagem, gente. Bom, dito o quê? Agora, aqui está mais ou menos a imagem que mostra as áreas. Aqui tem uma área, aqui tem uma superfície. Essa outra metade está para trás, pulando. Né? Aqui é isso de perfil. Então, nós temos o quê? Uma placa. A carga elétrica está toda nessa face, porque esse material é um material, seria o quê? Um material não condutor. Então, as cargas elétricas ficam só aqui. Só do lado que você se fosse um condutor, elas se iriam para o outro lado. Bom, está aqui o cilindro que eu desenhei. Esse cilindro tem uma área que é uma circunferência que eu não estou vendo. Aqui tem outra circunferência que eu não estou vendo. E tem um cilindro aqui, com um rolo de papel higiênico ali, né, aquela parte interna aqui. Só uma área, né, externa. Observe o seguinte, o campo elétrico desta placa, ela está saindo igualmente dos dois lados. Sai das cargas positivas. De novo, ela sai formando 90 graus, porque ela não pode formar outro ângulo, porque senão ela vai cruzar com a outra linha, não pode. Então ela sai 90 graus e são assim. Esta placa é infinita. Porque se não fosse infinita, aqui em cima essas linhas começavam a curvar. Então ela é infinita. Um grau não é assim. Por isso que a lei de Gauss ela vale para alguns casos. Pois bem, agora eu pergunto para vocês: ó, se essa superfície gaussiana que eu desenhei aqui é um cilindro, o que nós precisamos fazer? Primeiro vamos calcular, para nós resolvermos alguma coisa, nós vamos calcular esse lado aqui ó, do nosso problema. O que é esse lado aqui? O fluxo do campo elétrico sobre todas as superfícies fechadas. Essas duas áreas, A1, que é a área de cá, A2, que é aquela de lá, e o A3, que é esse envoltório. Então, na integral a gente bota um símbolo, que é um círculozinho, porque o círculozinho significa que é um caminho fechado. Então tem que ser uma superfície fechada. Só que agora eu vou tirar o símbolozinho porque eu vou abrir essa integral em outras três. E essas outras três significam que é fechado. Por quê? Porque eu estou primeiro calculando o fluxo sobre A1, que é esse aqui, mais o fluxo sobre A2, que é aquela lá, mais o fluxo sobre o envoltório. Concordo que se eu souber o fluxo sobre esse, mais o fluxo sobre aquele, mais o fluxo sobre o envoltório, eu soube o fluxo sobre toda a superfície fechada? Então tá, então isso aqui foi dividido no cálculo desses três pedaços. Pois bem, agora é o seguinte,
Vamos calcular, vamos olhar para isso primeiro. Para mim encontrar o fluxo sobre esta superfície, o que eu tenho que olhar? O valor do campo elétrico, o módulo do campo elétrico, a direção do dA nesta área 1 e qual é o ângulo que eles formam entre eles. Vocês concordam comigo que o E é para lá, o A, se a superfície é essa e a direção do E é sempre para fora da superfície, o A também é para lá, o dA também é para lá. Qual é o ângulo aqui? 0 grau. Agora nessa aqui, para a gente calcular aquela, o E também é para cá, ele sai dos lados, e o A também é para cá, porque escolher a superfície é sempre saída da superfície. Então é também cosseno zero. Agora o 3, o 3 é o envoltório. Se o campo elétrico está para lá e o envoltório está assim, observem que nada está passando. A direção aqui do dA forma 90 graus uma coisa. Então, o que nós temos aqui? E cosseno de 90. Quanto que vai dar aquilo ali? Cosseno de 0 é 1, cosseno de 0 é 1, cosseno de 90 é 0. Significa que esta superfície em volta aqui não tem nenhum fluxo. É neutro? Não tem nenhum fluxo. Todo o fluxo do campo elétrico está em A1 e A2. E agora fica fácil de calcular. Por quê? Por que eu faço calcular? Porque este campo elétrico ele é uniforme. Por que eu sei que é uniforme? Porque as linhas são igualmente espaçadas. Certo? Esta área aqui está à mesma distância que essa. Mas ainda, eu só por observar a separação das linhas, eu sei que elas são iguais. Então, o fluxo do campo elétrico aqui e aqui são as mesmas. Eu poderia argumentar, professor, porque eles estão à mesma distância da placa. Tudo bem, mas só para argumentar também que o espaçamento das linhas é o mesmo, eu já vejo que isso aqui é constante. E isso aqui é constante em toda essa região aqui, dessa área. Aquilo ali é esse cilindro. O campo elétrico aqui, em todas as regiões é igual. Então esse sai para fora da integral. O que eu tenho que fazer? Integrar dA e dA. Integrar esse diferencial de área nesta área é exatamente dizer quanto vale essa área. E quanto que vale aquela área? Sei lá, é o que eu batizei carinhosa. O E sai para fora, fica integral de dA. Isso aqui dá A, e eu chamei a área de A1, isso aqui é a área desse cilindro. A área do cilindro. E aquele lá? O E saiu para mim a mesma Aqui coisa. tem uma coisa que eu não tenho, aqui, esse dA aqui, eu já integrei, isso aqui não tem. Isso aqui é EA1 mais EA2. Só que esta área é igual àquela área. Então isso aqui é simplesmente 2 vezes E vezes A. Que é o que eu carinhosamente chamei os dois de A1 e A2 eu chamei de A, os dois são iguais, 2 é A. Bom, o que a gente conclui? A gente resolveu esse lado. Agora isso aqui é igual aqui, sobre Y0. Chegamos aqui. Todo o fluxo é isso aqui. É igual aqui, vezes A. Pois bem, o que é esse? É o que está dentro do cilindro. Dentro do cilindro, não é o que na placa inteira, é o que está dentro do cilindro. O que eu posso fazer agora para resolver um problema? Olha, agora vamos passar a analisar aqui lá de lá. Analisar esse lado de cá, vamos fazer isso aqui. Não é verdade que a questão é a seguinte, se esta placa for uma placa que tem uma distribuição homogênea de carga, significa que as cargas estão igualmente espaçadas, eu posso definir uma coisa chamada densidade superficial de carga. A gente pode definir uma densidade, se tu tiver um fio e esse fio tiver uma distribuição homogênea de carga, a gente pode definir uma coisa chamada densidade linear. Se for uma superfície e as cargas estiverem igualmente distribuídas, a gente pode distribuir uma coisa que a gente chama de densidade superficial. E se isso aqui fosse um volume, uma esfera, por exemplo, em 3D, a gente definiria uma coisa que normalmente se usa o RHO, que é a densidade superficial de carga. Significa que está tudo distribuído de maneira uniforme. Então, nesse caso, como é uma superfície, uma placa, a gente poderia definir um negócio chamado densidade superficial de carga. É Coulomb, porque a carga é dividida por metro quadrado, porque é a área da placa. Se eu sei quanta carga elétrica eu larguei aqui, imagina que eu larguei 10 Coulomb de carga e que essa área é 10 metros quadrados. Isso aqui significa que cada metro quadrado tem 1 Coulomb de carga. E se eu circular 2 metros quadrados de área, quanto que a carga tem ali?
2 por 1. Por que tu está dizendo? Professor, porque a superfície tem uma distribuição homogênea. É igual, cada É igual. pedaço você pegar é igual. Então, com base nisso, ó, a gente sabe que a densidade, essa área aqui, ó, é a área 1. Se essa área é a área 1, significa que essa densidade da pressão de carga também pode ser escrita como a carga que está dentro dessa área dividido pela área que eu estou dando, que nesse caso é a área 1. Então, eu posso dizer que isso, aquela densidade é daquela forma. Então, eu posso escrever que este Q que está aqui, ó, é a densidade de carga da superfície vezes a área. Na verdade, você só trocou, né? Quando estava para lá. Exatamente. E agora a gente pega isso aqui e bota aqui, ó. Quando a gente faz isso, coloca, aqui era para ter uma seta até aqui, ó. Vai ficar 2EA, no lugar do que a gente coloca sigma A sobre epsilon 0. Corta os A. Entendi. Corta os A. Aí na sua fórmula, então. Chega na mesma coisa. Só que para chegar nisso aqui na aula passada, foi bem mais difícil. A gente chegou na expressão geral que valia para qualquer distância do cilindro. A gente chegou nisso aqui quando a gente disse que a gente estava do disco. A gente disse que isso aqui só valia quando a gente estava muito perto do disco. Muito perto do disco. Estar muito perto do disco significa dizer que o nosso disco está na nossa placa infinita. Então, a mesma condição. Mas vejam que pela lei de Gauss a gente não chega naquela resposta mais completa de antes. Para chegar naquela resposta mais completa de antes, é definição. Você precisar calcular o cosmo real, você vai ter que pegar um computador, fazer uma simulação, calcular o cosmo computacional. A lei de Gauss, ela te dá essa intuição boa, você sabe o que significa, você entende o que significa e você chega nisso aqui. Entenderam? Agora, esse resultado não incomoda vocês? Foi o seguinte, tem que incomodar um pouco, olha só. Se isso daqui, ó, for nossos descendentes, eu vou dar um zoom lá. Tá? Agora, o que eu estou dizendo para vocês é o seguinte aqui. Percebam que o que está escrito aqui é que o campo elétrico ele é o mesmo em qualquer distância. Estão vendo a dependência do campo com R? Estão vendo a dependência do campo com R? Não tem. Então eu estou dizendo que o Edson está falando que seria a distância, né? O afastamento. Quanto ele está longe da placa. Estão vendo que se as linhas de campo são igualmente espaçadas, é verdade? Ó, essa área e essa área interpretam a mesma coisa? Então, por aqui a gente vê que o campo elétrico é o mesmo, aqui, que não cai com a distância. Por formato das linhas, você também vê que não cai com a distância. Poxa, mas é estranho isso, não é estranho? Mas você já não tinha falado de quanto mais longe, mais fraco? Então agora a gente tem que mergulhar isso aí, agora a gente tem que descascar isso. Mas a provocação é exatamente essa. Exato, a provocação é direta. Agora é o seguinte, olha só. Era naquele caso em que tu tinha uma carga pontual, certo? Vou botar aqui para desculpa, Carol. Uma carga pontual, como é que é o formato das linhas de campo? É assim, certo? Sim, para fora. Todas em 90 graus. Você vê que a separação delas está aumentando. Essa separação aumentando mostra que a intensidade está caindo com a distância. Você não tem isso aqui. Foi o exemplo daquela linha aqui pertinho, pega a 3. Exato. Então, a pergunta é, se as linhas tiverem esse comportamento, não cai com a distância. Mas a pergunta é se tiverem esse comportamento. Por que não cai com a distância? Vamos pensar. Olha, professor, mas se eu estou perto aqui, ó, qual é o campo elétrico nesse ponto? Pô, essa carga não exerce um campo muito mais forte, mas... A pergunta é a seguinte, essa placa, ela tem essas cargas. Isso aqui é uma carga pontual, 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 isso. Pô, essa carga não... E o campo elétrico gerado por essa carga pontual numa região do espaço é maior quanto mais perto. Então, pô, nesse caso aqui, o campo devido a essa carga não é muito maior do que num caso em que eu botar mais à frente. Como que chega naquele resultado? Isso tem que te incomodar. Isso tem que incomodar. Uma vez eu estava viajando, quando eu andava em Cachoeira, de 2015 a 2019 eu andava em Cachoeira, por isso que eu fui até já uma jaqueta de Cachoeira. E de 2019 agora eu estou dando aula em Santa Maria, estou com curso de Santa Maria. E nós estávamos para Cachoeira, eu, outro colega da física, o professor Fábio, mais 2 amigos nossos da engenharia. E um dia, um dos engenheiros estava com nós e falou: "Já me conta uma coisa, eu tenho que dar aula de eletromagnetismo." E ele falou: "A gente está fazendo o cálculo da placa, lembra? Nossa, o campo não cai com a distância." Eu falei: "Sim, claro." "Como assim não cai?" Eu falei: "Pô, tu não chegou no resultado que não mostra, não peguei?" "Sim, mas como?" E aí que eu fiquei assim, pá, cara, eu achei que olhar esse detalhe da aula, né? Porque o cara, professor, é que eu estava incomodando ele. Olha só, nesse ponto do espaço, o campo elétrico
elétrico nesse ponto do espaço, devido a esta carga aqui, imagina que esse vetor aqui, tá? Sim. Nesse ponto do espaço, devido a essa, é esse vetor. Nesse ponto do espaço do é aquele vetor, certo? Agora, olha só. Se nós pegarmos esta vermelha é o campo devido a essa carga. Eu vou decompor ela aqui, tá vendo? Deu um campinho de menor. A influência desta, que é a vermelha, está aqui nessa direção e está aqui a componente dela nessa direção vertical. Agora, em verde é aquela devido a essa carga aqui, ó. Tem uma componente aqui e uma componente aqui. Percebam que esta carga que está acima anula a componente vertical dessa que está abaixo. Essa anula essa. O que sobra? Sobra um campo resultante naquela direção devido a esta, que só tem naquela direção, e devido a esta e esta só sobra como efeito resultante esses dois, porque esses dois acabam se anulando. Pô, e esta carga aqui? Esta carga aqui tem um campo que eu desenhei em azul aqui, que está aparecendo muito pouco, que tem quase toda a sua projeção aqui e só um pouquinho aqui. Você tem que lembrar que cada bolinha dessa está emitindo aquelas setinhas da exatamente. Por isso que eu estou desenhando essas direções ali, né? E esta aqui, ó, tem essa rosa, que tem muito pouca componente aqui e muita aqui. Essa na vertical toda se anula, só sobra as componentes para lá. Então o campo elétrico é só para lá. Conforme o ângulo que o senhor vai traçando, eles vão se anulando e vai sobrando só. E esta carga que está aqui, percebam que a influência dela no campo elétrico resultante é muito pequena. Agora, se eu afastar, então, ó, aquilo lá é só o que sobra de resultado líquido, tá vendo? Por que o professor não desenhou essa daqui? Porque o efeito dela nessa direção é muito pequeno. Vai gerar um campo que se anula para debaixo da simétrica. Faltou um slide. E agora aqui, ó, agora eu vou botar um pouco mais à frente, eu quero analisar esse ponto mais à frente. Percebam que quando eu afasto mais para frente, o campo ainda tem a mesma intensidade, por quê? Porque agora eu tenho mais cargas que vão, quando você decompor os ângulos, essa carga que não gerava quase nenhuma influência para cá, agora tem uma componente mais forte para cá. Então, quanto mais para cá, mais cargas estão ficando. Mais raios das outras vão se encontrando e vão mantendo a mesma intensidade que a não estava perto. Exatamente. Por isso o campo se mantém constante. Tanto aqui quanto aqui o valor é o mesmo. Por causa dessa questão. Então, tem que fazer um sentido, tem que pensar no que fazer. E esse é o sentido. Agora, uma outra coisa que a gente poderia se perguntar é. Aqui uma outra provocação. Esqueci de uma outra pergunta, uma outra abordagem que a gente podia fazer aqui. Mas enfim, entenderam por enquanto eu quis provocar para vocês falarem? Ficou claro para você? Não, ficou claro, só realmente quando a distância for infinita. Essa é a questão. Agora a questão é a seguinte, ó. Até onde vai esse meu resultado? E se eu botar aqui, ainda daria certo? Daria se essa placa estiver tendendo ao infinito. Não, então. Eu tive um pouco de dificuldade quando o senhor começou a desenhar as setas ali, ó. Eu falei, pai, mas não é sempre reto. De onde ele está tirando aquela que está descendo agora? Foi a minha primeira. Quando eu bati o olho. Eu falei, pô, peraí, mas lá onde está o maisinho é uma bolinha, uma esferinha. E na esferinha ela espera em 360 para tudo que é lado. Então tem um raiozinho lá de cima que ela vai. Esse campo, entendeu? Esse campo que a gente desenhando aqui, ó, por isso que ele está encontrando. É o resultante de tudo. Esse campo que ele está desenhando aqui, ó, é o resultante de todas elas. De todas elas. É por isso que não muda a intensidade. Conforme você vai, mais linhas vão se encontrando ao longo da. E aí a intensidade se mantém. Isso, porque e se não fosse o infinito? Essas linhas aqui elas já mudariam. Se ela fosse infinito, em algum lugar lá, as últimas linhas das extremidades iam começar a se perder. Porque aqui, ó, se a placa fosse infinita, e aí vai começar a perder força. Se a placa fosse infinita, o comportamento seria esse aqui. Teoria. Ó, se a placa fosse infinita, o comportamento começaria a aparecer aqui daqui a pouco. Isso. E aí vai começar a dobrar. Então, todo o resultado ali de Gauss ele vai valer para uma situação de, muitas vezes, um fio infinito, uma placa infinita. Aí essas linhas aqui que iam começar a se dobrar, ela ia parar de bater, ela ia perder a intensidade da. Ou isso, ou a gente muito perto do quadro, aqui, por exemplo. Uma formiguinha, 1 centímetro do quadro veria o mesmo efeito do que 2 centímetros do quadro, porque para ela o quadro é infinito. A curvatura está acontecendo lá. Os engenheiros, quando fazem esses cálculos, eles chamam de cálculos de primeiros princípios.
Eles fazem a análise do radical e depois eles jogam no computador o efeito das bordas para resolver esses problemas. Efeitos de borda. Mas a análise é basicamente essa. Meus caros, eu não posso falar muito tempo com o professor Isabel, eu vou passar por uma parte mais de dúvidas agora, mas, Carol, da parte que eu tinha pensado assim, foi uma retomada, porque eu fiz questão de falar que algumas coisas que não estão ali no Moodle. O Moodle é muito prático, é muito rápido, é essência, exercício, mas às vezes essa parte fica de fora. Assim. Então, o que eu pensei aqui para o pessoal que está aqui ao vivo, para ti, os colegas todos, foi fazer uma fala de algumas coisas que a gente não se dá conta do material, ou que para se dar conta, precisa de uma fala, precisa de uma conversa. Eu não entendi nada disso quando eu li. E eu falei para o Emerson de manhã, quando eu cheguei aqui, falei, pai, a gente conversou sobre isso. O professor está aí para me falar para ele que eu não entendi luva dessa lei de Gauss. Eu tenho dificuldade Agora que só ler o livro, agora eu vou contar para vocês. Agora eu vou contar para vocês o que diz a lei de Gauss, uma outra lei de Gauss, certo? Essa lei de Gauss aqui, é a chamada lei de Gauss para a eletrostática. Essa é a lei de Gauss, certo? Mas depois a gente vai ver que existe uma lei semelhante a essa para a parte magnética. Se essa aqui, é a lei de Gauss para a eletrostática, integral de caminho fechado de E dA igual a carga elétrica líquida envolvida dividido por ε0, para a parte magnética, a lei de Gauss ela tem essa cara. Se você calcular quanto que é o produto, eu vou testar vocês, da indução magnética por um caminho de ar, por um elemento de ar, num caminho fechado, mesma coisa. A superfície gaussiana ela está envolvendo o que agora? Carga elétrica? Não, coisa magnética. Sim. Se você colocar, por exemplo, um ímã dentro aqui, um ímã vai ter o polo norte e o polo sul. Quanto ao fluxo das linhas de campo resultante sobre aquela superfície? Lembrando que as linhas elas saem do polo norte e chegam no polo sul. Zero. Por quê? Eu fiquei com medo de responder zero, sabe por quê? Porque o senhor me sacaneou, o senhor falou que ela sai do norte e chega no sul. Eu falei, como é que vai dar zero então? Porque a primeira coisa que eu pensei foi zero, né? Porque isso, ela sai do polo norte aqui, e chega no sul, E por dentro do ímã, elas nunca somem, elas sempre fecham o caminho. Então a questão é, perceba, você nunca vai conseguir isolar um polo magnético. Se você quebrar um ímã, você tem que ter 2 novos ímãs, mas tem polo norte e polo sul. Então, quer saber o que diz a lei de Gauss para a magnetismo? Isso aqui é sempre zero. Isso aqui significa não existe monopolo magnético. Sempre vai ser zero. Ah, professor, mas eu vou botar a superfície pegando só metade. Não tem problema, as linhas sempre todas concentradas e são espalhadas. Você nunca vai conseguir. Mas o raciocínio é todo o mesmo. As contas das integrais é toda. Só que a gente está entendendo agora uma outra propriedade que, se eu for ver depois, semestre que vem, quando o professor provavelmente vai ser, não sei quem vai ser, mas você vai ver. E aí o raciocínio é exatamente o mesmo. As contas são exatamente as mesmas. Show de bola. Carol, alguma pergunta? Eu trouxe um material. Tá. Eu trouxe um material aqui, se tivesse uma hora que não coisa. Não precisa de nada daquilo ali. Ali malha dentro Sim. uma garrafa PET sem que não foi escolhida, né?